Bom, então essa é a atividade 2 da disciplina de Tecnologia da Edificação 4. E dentre as estratégias para planejamento da produção, eu escolhi o método de Lean Construction. Os objetivos a serem alcançados com esse método é a redução de custos e aumento da produtividade. Então, esse é um método baseado nos conceitos do sistema de produção criado pela Toyota lá nos anos 80 no Japão. Após uma visita aos Estados Unidos e conhecer o processo de produção fordista, conhecer a linha de produção, observar a segregação das funções e a produção de estoque, eles observaram falhas e criaram um novo sistema que ficou conhecido como TPS, Sistema de Toyota da Produção, e depois até mesmo Just in Time, que é o conceito de fazer tudo na hora certa. Então, comprar na hora certa, parar na hora certa, transportar na hora certa, de forma a eliminar desperdícios, eliminar tempos de espera, eliminar superprodução, obter melhores resultados em menor tempo. Então, é o processo de primeiro vender e depois construir. Tudo isso acabou criando um fluxo de trabalho e não funções segregadas mais mecânicas. Então, em 1992, esses conceitos foram adaptados para a realidade da construção civil e do canteiro de obras e ficaram conhecidos aqui no Brasil como construção enxuta. Então, essa construção enxuta visa uma obra mais planejada, limpa, sem desperdícios e ações desnecessárias, e priorizar as atividades que agregam valor e tentar evitar ao máximo o contrário disso. Então, aqui nesse quadrinho dá para ver que tem alguns desperdícios que muitas vezes passam despercebidos, mas com um certo planejamento e organização das atividades, eles podem ser evitados. Já tem outros tipos de desperdícios que são mais evidentes e que também podem ser evitados se houver todo esse planejamento. Então, aqui tem uma lista do que seria esse desperdício de ações desnecessárias. Dentre eles, a espera, movimentação, processos desnecessários, área inutilizada, transporte, estoque, produção excessiva, defeito e atraso. Então, para trazer alguns exemplos, para isso se tornar um pouco mais visual do ponto de vista da construção civil, no caso da espera, por exemplo, se a pessoa encarregada de entrar em contato com os fornecedores e fazer a compra e quantificação dos materiais, se houver alguma falha nesse processo, isso vai gerar um atraso, se não chegar material ou se faltar material, os trabalhadores vão ter que parar de trabalhar, vai haver uma interrupção no processo, consequentemente, uma perda de tempo, um atraso da entrega, isso pode afetar o cliente posteriormente. Então, a mesma coisa vale, por exemplo, para um maquinário que foi solicitado e atrasou para chegar na obra, não chegou na hora que era para chegar. Novamente, vai gerar uma interrupção no trabalho, essas pessoas vão ficar esperando, vão deixar de trabalhar e vão deixar de produzir. Outro fator pode ser o transporte, por exemplo, se ao invés de eu planejar tudo que tem que ser transportado, eu não tiver feito uma análise disso antes, uma coisa que poderia ser uma viagem, um caminhão, podem se tornar várias viagens, isso aumentando o meu custo e o meu tempo também, não é o que a gente quer aqui. Outra coisa pode ser a questão do defeito, se eu não souber quais são os fornecedores, não analisar isso antes, não ter certeza da garantia de qualidade, um defeito, dependendo em que elemento for da minha obra, se for no pilar, se for numa viga, pode atrasar muito, e isso vai gerar transtornos e paralisações e, novamente, perda de tempo e perda de dinheiro. Então, aqui tem outro quadrinho que mostra melhor todos esses fatores a serem evitados ou eliminados. Então, o que a gente visa aqui na Lean Construction, novamente? É otimizar as tarefas, reduzir a variabilidade, eliminar etapas necessárias, minimizar o retrabalho e agregar valor. Então, eu já falei um pouco sobre as etapas necessárias que poderiam ser eliminadas. Então, como que a gente poderia otimizar as tarefas? Até com alguns métodos que já foram apresentados em aula,
é, de fato, planejar bem em todas essas 4 etapas, tanto entre os trabalhadores, que seriam os homens, tanto o que envolve as máquinas, tanto o que envolve os materiais, tanto o que envolve o método. Tem que haver uma certa padronização em alguns processos de compra de materiais, de montagem, para que não haja erros, para que as pessoas estejam cientes de qual o processo, para que não dependa de uma terceira pessoa para essa informação chegar. Então, tem que haver essa comunicação, esse compartilhamento de informações entre a equipe, essa transparência nos processos. Isso já otimiza as tarefas, consequentemente aumenta a produtividade, e reduz a variabilidade também se você já tiver alguns processos padronizados. Minimizar o retrabalho, novamente, que é na questão do planejamento. Se tudo for planejado, o que tem que fazer tal dia, quais são as tarefas, isso pode evitar que tenha que ser feito 2 vezes. E tudo isso, quanto mais rápido, quanto mais limpo, quanto mais organizado for todo esse processo da obra, isso agrega um valor final para o cliente, que tem que estar você tem que estar ciente desde o início se o seu cliente está exposto, quanto ele está disposto a pagar, quais materiais ele está disposto a utilizar. Tudo isso já vai agilizar o processo, reduzir custos e otimizar tempo. Bom, então todos esses fatores aqui têm o objetivo de alcançar o quê? Uma maior produtividade no canteiro, uma rapidez na realização dos serviços, os cronogramas de obra precisos e em dia, redução dos desperdícios, redução dos retrabalhos, melhor resultado final e clientes mais satisfeitos. Ou seja, é um conceito, de certa forma, simples, na prática pode ser um pouco mais trabalhoso, mas que muitas empresas já estão implantando hoje em dia no Brasil, na área de construção civil, tanto pequenas construtoras como grandes construtoras, porque é um processo que tem ganhos tanto para quem está realizando o empreendimento, quanto para quem está consumindo o produto final. E é isso.